Ela tem 76 anos de carreira, ela tem 91 anos, mais de 200 peças. Ela é uma diva do nosso teatro, que é a Eva Todor. Vou te colocar aqui e a gente vai começar o nosso papo divertido, porque a Eva é divertida. Eu tenho medo de microfone. Agora, vocês sabem que Eva Fodor, né? O nome húngaro, Fodor, é do babado, né? Só que ela chegou no Brasil e esse nome, obviamente, virou Todor, mas ela continua sendo do babado, né, Eva? Eu tomei parte num festival, parece que foi a eleição de uma Miss Brasil. E me chamaram para dançar. Eu dançava, porque eu já vinha dançando, de Budapeste. Aí, o Paulo Magalhães, eu não sei se vocês se lembram, era um autor muito engraçado, sujeito muito inteligente. Então, ele é que apresentava o show para essa Miss, né? E eu estou na coxia com a minha mãe. E ela disse, agora a menina prodígio de 9 anos, não, de 8 anos, sei lá, 8 anos ou 9 anos, ela veio da Hungria com um repertório que foi dado para ela, da Ópera Real da Hungria, e vai apresentar aqui a Eva Fodor. Aí minha mãe gritou, não, eu estou mentindo, eu estou fazendo confusão, deve ser nervoso, eu estou aflita. Eu disse assim, Eva Todor. Aí mamãe dizia, Todor não, Fodor. Aí o Paulo Magalhães, muito cabrudo, disse, não, é Eva Todor. Mamãe dizia, não, é Fodor. Conclusão, ele fez uma atrapalhada e explicou o porquê, mas explicou para minha mãe, indignada, por que ele tinha tirado o traço do... E, aliás, tem histórias muito engraçadas, né? Uma de bastidor, quando a Eva fez um xixi, que foi muito divertido. Conta um pouquinho da sua passagem pelo Real Ópera. Mas E conta eu devo contar isso. Conta, foi Sabe coisa qual divertida. é o meu medo? Eu estou falando direito no microfone, está perto, está Tá longe, ótimo, tá tá ótimo. Então, olha, foi o seguinte, eu, como aluna da Ópera Real da Hungria, fui convidada para tomar num domingo de Páscoa à parte, num espetáculo infantil, e eu faria uma rainha. Aí marcaram, eu fui trabalhar, fui bem, tinha um telão na minha frente, e eu sentada num trono, mas demorou. Aí eu disse para a mamãe, como sempre está na coxia, coitada, era vítima. Eu disse, olha, está demorando. Ela disse, tá. Aí demorou um pouquinho mais, digo, mas eu quero fazer xixi. Ela disse, ai, credo, agora não pode. Aí eu disse, mas eu quero, mas não pode. Mas eu preciso, estou aflita. Aí mamãe danada disse para mim, então faz aí. Ah, tá bem. Aí eu levantei o vestido, desci a calcinha e fiz xixi. Mas como o palco que se preza tem declive, aquilo começou a correr. Eu fui olhar onde é que aquele ia parar. É claro que ia parar dentro da orquestra. Aí, quando eu cheguei bem na frente, o maestro me salvou e disse assim, vamos começar? E começou. Eu digo, ah, sim, claro. Aí eu me endireitei e comecei a dançar. Eu creio que foi a maior salva de palmas que eu recebi em toda a minha vida. E essa realmente foi a minha estreia em teatro. Ô Eva... Eu tinha pouco mais de 4 anos, 5. O povo húngaro é muito engraçado. Você tem essa coisa engraçada, natural. Né? O seu estilo Eva, né? O seu gênero Eva. Eu acho que muita gente não sabe o que é o gênero Eva. Eu vou lá um pouco para frente para você poder explicar o que é o gênero Eva. Não, o gênero Eva não, na realidade não existe. Gênero Eva é como eu trabalho. Como eu não tive uma escola de teatro, como eu não elucubrei nenhum trabalho, como eu não pesquisei
quando me davam um papel, eu não fugia de saber, afinal de contas, qual era o modo melhor e mais sério de eu fazer. Eu não, também ninguém me explicou, eu fui sendo assim uma pesquisadora de mim própria e reparei que o povo reagia demais. Embora eu falasse mal o português naquela ocasião, quer dizer, até hoje não vai 100%, mas em todo caso eu procuro ser absolutamente séria e sabedora, e parecer inteligente, principalmente na língua portuguesa. E aí, isso foi engraçado, porque correu. Ah, mas ela faz o gênero dela, mas qual é o gênero dela? O gênero Eva. E ficou. Ficou, e eu fiquei muito honrada, cativada, fiquei inclusive muito vaidosa por causa desse nome que eu recebi, e ficou durante anos. E com tanta sorte que, com o envelhecer, isso é muito chato de dizer, mas é verdade, conforme eu fui envelhecendo, o gênero Eva continuou, porque a forma de falar, a forma de ser engraçado, fazer graça, fazer intervenções, dizer bobagens, por vezes, que agradava demais ao público, ficou bom. Então, não me prejudicou. Eu posso ficar com 110 anos, falta pouco. E esse estilo... Eu posso ficar com 110 anos, porque o gênero Eva vai continuar, se Deus quiser. E o gênero Eva, as pessoas chegavam no teatro, pelo que eu sei da história um pouco, perguntavam, é o gênero Eva? Se você falasse mais ou menos, as pessoas iam embora do teatro. Iam embora. Não ficavam para assistir. Se fosse uma peça mais séria. Exatamente. Mas é do gênero da Eva? Não, não é. Então eu volto no outro dia. De modo que ficou um pouco estandardizada a minha carreira. Eu fiquei durante muitos anos fazendo as meninas realmente muito jovens. No início com 15, 16, 17, 18, 20 anos, 22, 5, 25, 27, 30. Quando eu casei pela segunda vez, o meu segundo marido disse, não, acabou a menina, agora você vai fazer mulher séria. Aí já fiquei um pouco inquieta. Mas em seguida ele montou peças mais sérias e aprovaram, porque essas peças sérias também não eram tragédia, era a Cândida, do Bernard Shaw, era Demis Amiel, o autor de Mulher Livre, enfim, foram peças mais sérias. A própria Lili, que era uma comédia hilariante, difícil, também não era assim só para rir, mas o gênero Eva persistiu. Como a Eva foi autodidata, ela teve aulas com esse professor de português durante 14 anos, e ele que ensinou a Eva a falar, a pronunciar, a dar a dicção certa, e na verdade ele foi me ensinou a dizer grande os professor. Textos que eu tinha que representar. E durante 14 anos ele foi o nosso contratado, e perdi um tempo enorme comigo. Só que ele afrouxou, porque eu, com a liberdade que ele me dava e com a confiança que eu adquiri, sabendo que ele me adorava, eu comecei a inventar coisas e dizer fora do texto, não me alongando, mas rápido, tipo relâmpago, intervenções relâmpago. Eu comecei a fazer isso, e um dia o meu falecido marido, Luiz Iglesias, ele chegou lá atrás e olhou e disse assim, ô Vieira, você já viu o que a menina está fazendo? É um horror, está enxertando, está fazendo bobagem. Ele disse, deixa ela criar, deixa ela, porque ela vai lá, ela chega lá. E eu tenho a impressão que ele tinha razão, porque eu cheguei lá. A Canção da Felicidade, o Duvaldo Viana te convidou, mas você, ninguém entende, não passou. Por quê? Não, passaram, ainda não tinha feito teatro no Brasil. Eu estava matriculada no Teatro Municipal com a professora de balé, Maria Oleneva, que tinha a mesma escola que eu tinha tido na América, na Hungria,
na Ópera Real da Hungria. Era balé realmente, não era uma dança moderna. Não, era balé mesmo, daquele assim, mãozinho. Eu fui fazer. E me convidaram, disseram a Oduvaldo Fiana que eu já tinha feito peças muito bonitas de menina jovem, comédia em húngaro, no clube húngaro, e que eu tinha muito jeito para teatro. Ele, baseado nisso, confiante nisso, disse assim, pois então eu vou levá-la para o Tio Dulcina, que a Dulcina está procurando uma atriz que faça o menino travesti. Eu fui. Pois não é que eu fiz o teste e fui despedida na mesma hora. Foi um horror, eu chorei. Eu disse, mas como? Se eu já fiz teatro, se eu já gradei, se eu estou acostumada a fazer, eu faço teatro desde os 4 anos. Não adiantou, não me quiseram, porque eu falava muito mal português, com muito sotaque, com muito erro, que até hoje eu faço, eu confesso a vocês. Basta ficar um pouquinho nervosa, que é como eu estou, e aliás eu estou nervosa por isso, porque se eu contar a minha vida outra vez, que eu já contei no livro, já contei em entrevistas, mas muitas entrevistas, se eu começar a contar, quando eu olhar assim, não tem mais ninguém na plateia. Todo mundo fugiu. E eu, baseada nisso, eu estou com medo. Já falei com ele, mas ele está insistindo. Vá lá. Ô Eva, o Mário Nunes, crítico do teatro do Foi JB... ele o culpado, ele é que me levou para a Dulcina. Mário Nunes. Só que, um detalhe, ele te chamou para fazer estreia no teatro na peça Uma Forte Corrente. Ah, foi. E o diretor dessa peça, você teve um embate com esse diretor que veio a ser o primeiro marido da Eva. Ele queria, ele viu, quando ele ouviu, eu tinha feito um teste para o diretor, quer dizer, para o dono do teatro, que era o velho Pinto, Manuel Pinto, pai de Walter e Álvaro Pinto. Eu fiz um teste, ele me contratou imediatamente. Eu tinha levado minhas notas musicais para o maestro, ele tocava e eu dancei aquilo tudo. Levei a tarde toda dançando e ele encantado. Assinei contrato na mesma hora. E aí, o meu marido, nessa altura não era marido, ele era somente o diretor. Não, era escritor, escrevia as revistas, era o diretor e sócio da companhia, ele e o Freire Júnior. E ele dirigia. Não era um expert na direção, tanto que mais tarde ele largou de direção, ele não dirigia. Ele dirigia a companhia, na produção e tudo mais, mas no palco ele não mandava. Aí, quando ele me viu, ele achou que a dança estava muito bem, seria ótimo, mas que eu precisava de texto, porque naquele tempo não era, na realidade, revista, como hoje em dia faria. Não, era comédia musicada, vamos dizer assim. Não era opereta nem comédia musicada, era burleta. Era uma peça de princípio, meio e fim, e com enredo, e muitas coristas, pessoas que dançavam, dançando. Tinha muita coisa engraçada, mas era uma coisa de princípio, meio e fim. Então, nessa altura, ele achava que eu devia falar, e a peça tinha enredo. Tinha a folia, que era... A folia, enfim, era uma peça carnavalesca, e a folia era um personagem alegre, cantava, dançava, falava, fazia o diabo. E eu recebi o papel da folia. Perguntava, mas o que quer dizer folia? E ninguém explicava. Folia, que era bom, eu não sabia. Mas também não interessa, eu digo, também não interessa, chama-se folia, seja folia. Aí uma outra senhora, já mais madura,
bonita, chamada Rosália Pombo. Ela era pequenininha, morena, e parecia realmente um gurizinho. Então, o Iglesias, que era meu marido, disse assim, olha, vamos trocar o papel. Você larga a folia e vai fazer o papel da moça. Ela era o Tostãozinho. Ela entrava cantando Tostãozinho, redondinho, sei lá, um troço assim. Eu fiquei uma fúria e disse, eu vou até me embora daqui, mas se o senhor me tirar esse papel, eu não vou ficar aqui, não vou fazer a revista, eu vou me embora. Tinha as costas quentes, meu pai fazia o que eu queria, eu não tinha absoluta necessidade de ficar no teatro. Eu voltaria para a Municipal, para o balé, que era o meu gênero. Mas ele ficou assim chocado com o meu estilo. E eu disse, mas o senhor não é o diretor? Pois então me ensine. Parta para me ensinar. Dê aulas, até particulares, mas dê. Prove que o senhor é um bom diretor. Ah, não conversou, ele deu imediatamente o papel para mim, a outra ficou com um tostãozinho, eu fiquei com a folia, e para que dizer, realmente foi um sucesso tão grande, que a segunda peça, a segunda revista musicada, não é? Comédia, burleta musicada, se chamou Eva Querida, de tanto sucesso que eu tinha feito. E ele se encanou. Isso não é para contar. Ele se encantou comigo e começou a arrastar a asa. Mas ele tinha 30 e poucos anos, eu 14. Aí meu pai pisou na trouxa. Disse, não, senhora, onde é que você viu? Se eu caso com ela, eu posso tomar conta. Fez uma música, Benedito Lacerda fez uma música chamada Eva Querida, foi cantada em tudo quanto é baile de carnaval. Posso falar a letra dessa música que está aqui? Na verdade, não vou cantar porque não sei cantar. Eva querida, quero ser o teu Adão, dar-te-ei o meu amor, a minha vida, em troca do teu coração. Hei de conquistar o teu amor, se Deus quiser, custe o que custar, haja o que houver, serei capaz de qualquer prejuízo, mas te darei o paraíso. Ora, diante disso. Agora, Eva, eu pensava que essa letra tinha sido feita pelo próprio Luiz. Não, a Iglesias. letra parece que era do Benedito Lacerda. Não, a letra era dele, a música era do Benedito Lacerda. Ah, tá vendo? Ele era apaixonado pela Eva. Eu estou confusa, estou meio atrapalhada. Mas eu não tá vi ótimo, ninguém né? sair Tá ótimo. Isso me consola. Ô, Eva, foi nessa época, depois da peça Uma Forte Corrente, que surgiu a companhia Eva e seus artistas? Não, ainda fiz 5 anos ou 4 anos de revista, comédia musicada, burleta ou até opereta. Fiz. Mas aí o Iglesias, muito inteligente, ele sentiu que a revista, o que se chamava revista, começou a decair. Mudou de gênero. O Walter Pinto, que tinha tomado conta da companhia, porque o velho, infelizmente, tinha morrido. E aí começou a importar as argentinas para coristas, para vedetes. E vinha o nu, e vinha muita coisa que não agradou a ele. A mim agradou, eu fiquei encantada, eu queria ficar de toda maneira, mas ele disse, não, nós vamos mudar de gênero. E aí ele, sei lá, fez umas transas qualquer, foi aos teatros, não conseguiu teatro definitivamente, porque, olha, no Rival, eu estava no Recreio, no Rival estava o Jaime Costa, no Dulcina estava a Dulcina, no Serrador, não sei.
A primeira peça foi A Feia, de Paulo Magalhães. Aí os amigos do Iglesias, inclusive jornalistas, começaram a arrasar com ele. De como é que se bota no palco uma menina que quase não fala português, que é novinha, que não pode, que nunca fez comédia. Deixa que eles não sabiam que realmente comédia eu tinha feito em São Paulo, no Clube Húngaro, com artistas realmente verdadeiros e grandes. Porque foi a época de guerra, de mal-estar na política, e muitos artistas emigraram e passaram por São Paulo. E então montavam peças sérias, como a Ré Misteriosa, e porque não sei lá, muitas revistas. E uma das peças que posteriormente eu fiz no Serrador, com o nome de Costela de Adão, e essa peça eu fiz com 12 anos. Pela primeira vez eu botei salto alto e fiz a peça e foi realmente um sucesso enorme. Inclusive peças populares húngaras eu fiz lá. Isto eles não sabiam, então começaram a arrasar. Mas a mim só me atrapalhava a língua, porque o resto não. Aí o Iglesias contratou o professor Eduardo Vieira, que começou a trabalhar comigo ferozmente. Todo dia, depois do ensaio normal, ele ia para o camarim e começou a me ensinar a maneira de impostar a voz. Antes, a Esther Leão. Ó, menina, põe a voz no peito, não fale assim. Eu falava assim, feito uma, sei lá, agudo. Eu nem sei falar assim. Claro que eu estou rouca, mas em todo caso, agudo. Eu falava fanhosa e uma voz desagradável. Aí ele começou a batalhar pela voz e posteriormente pela vírgula, pelo ponto que ele dizia. Você coloca arbitrariamente. Eu digo, o que quer dizer arbitrariamente? Ele então explicou: onde você quiser, onde você sentir que tem que parar. E onde você valoriza uma única palavra que fará rir. E eu aprendi depressa. E aconteceu. Eu tive um domínio enorme no público para fazer rir. Eu dizia, a peça lida uma vez, eu dizia, isso vai fazer rir, isso vai fazer rir, isso não adianta. Para você, a comédia é mais difícil que o drama? Eu sou uma comediante por excelência. Eu digo por princípio, pelo que eu fiz a primeira vez, pelo que eles gostaram, pelo que o público adora, e fazia experiência, fazia rir, de repente tinha uma frase, um pedacinho, séria. E eu parava e dizia a frase séria, era um silêncio sepulcral da plateia. Era um domínio absoluto sobre o público, o que agradava demais, e era muito agradável, muito... Desculpe, eu não tô acostumada a esse troço. Tá ótimo, é assim mesmo. Tá ótimo. Mas vocês estão ouvindo? Ótimo. Bom, e aí ficou sendo, eu tive aquela certeza do domínio que tinha a plateia. Isto, para mim, serviu demais de experiência e rapidez para aprender tudo que ele ensinava. Eu apreendi mais depressa do que eu imaginei. Tudo aquilo que ele ensinava por causa desse domínio do público. Eva, como é que você escolhia os seus papéis no teatro? Eu lia muita peça húngara, porque até hoje eu leio e falo e escrevo corretamente o húngaro. Talvez um pouco de sotaque, que agora mudou, não é o brasileiro que diz, é o húngaro. Ah, coitada, ela tem sotaque. Sou eu. Mas falo, escrevo e leio. Então lia muitas peças em húngaro, que naquele tempo vinham por correio. Era uma revista que era publicada semanalmente. No fim da revista, era um livrinho assim grosso, e no fim das últimas páginas vinha sempre uma peça
escrita para a gente ler. Tinha até Shakespeare. Eu lia tudo em húngaro e tinha muita comédia. Aí foi encadernada por um amigo meu posteriormente e mais tarde eu doei essa coleção de mais de 40 peças para o João Bittencourt, que era um comediógrafo inimitável, maravilhoso e um diretor muito sério, muito bom de comédia e que se entendeu perfeitamente comigo. Eu dei essa coleção toda. Depois me arrependi um pouco, mas eu dei. Dei e dali a gente tirava muitas peças, além do que outros autores, como Juraci Camargo, dava. Gente que dava. E o Iglesias escreveu durante 23 anos consecutivos que eu estive no Teatro Serrador, ele escreveu apenas 6 peças. Ele procurava se anular para me projetar a mim. Isso lhe agradeço, nunca poderei pagar. Bom, a Eva tocou aqui num assunto que foi os 23 anos que ela ficou no Teatro Serrador, e as pessoas já se referiam ao teatro como o Teatro da Eva. E Eva tentou até comprar o teatro, não foi isso? Inclusive, não tem uma história? Eu quis comprar o Serrador e eles disseram que não venderiam porque eu mudaria o nome do Serrador. Desculpa, esfarrapada foi. Mas depois o meu segundo, nessa altura, Iglesias morreu. Eu fiquei sozinha, casei a segunda vez com Paulo Noldi, 2 anos e meio depois. E o Paulo chegou à conclusão que não era negócio comprar o teatro, porque o que eu pagaria de percentagem, que era 36% pelo teatro, até farda dos empregados a gente comprava, poltronas para salão de espera, fizemos tudo, mas era caro. E o Paulo achou que não era negócio, que era mais barato alugar o teatro quando a gente quisesse. E assim foi, largamos de mão. E teve até uma passagem, né, do Castelo Branco ligando para o seu pai. Castelo Branco ligou. Depois de batalhar muito, um dia tocou o telefone, papai atendeu. Aí disseram, é o presidente da República, Castelo Branco. Papai disse, que besteira, que brincadeira besta. Pode desligar. Desligou 2, 3 vezes. Pensava que era trote. Não era. Era ele que queria falar. Por fim eu atendi e ele disse, minha filha, é o seguinte, eu tenho à disposição sua uma verba maior possível para você comprar o seu teatro. Escusado será dizer que antes disso, antes dele ser presidente, antes de substituir, ele ia todas as matinês com a mulher dele, na primeira fila. Assistia todas as minhas peças. Eu acho que o telefonema era por causa disso. Mas aí nós fomos a Brasília agradecer e dissemos que não queríamos mais e dissemos o motivo. Bom, naquela época, né, como todo mundo muitas pessoas sabem, outras não, vocês trabalhavam muito, de segunda a segunda. Pelo norte, uma das vezes, 9 meses, não tínhamos teatro. Quando voltamos ao Rio, o Francisco Serrador nos ofereceu de graça, assim, de graça, digo, não é de dinheiro, de graça, sem amor, sem conhecer, mas ofereceu o Teatro Serrador. Aí nós ficamos assustados, porque gentil conosco tinha sido o Vivaldi Leite Ribeiro, que era dono do Rival. Aí fomos a ele e dissemos, olha, estão nos oferecendo em caráter praticamente particular, particular não, a longo prazo, estão nos oferecendo o Serrador. O que a gente vai fazer? Aí ele pensou e disse assim, olha, para ser muito honesto com vocês, vocês devem pegar o Serrador, que tem muito mais categoria do que o Rival. Pegue e eu não vou ficar zangado. E assim foi. Tornou-se um grande amigo nosso, assistia a todas as peças,
mas nós ficamos 23 anos no Cerrador. Bom, a Eva, né, teve a companhia Eva e seus artistas, e tiveram pessoas... Aí foi que o Iglesias botou Eva e seus artistas. E pessoas importantes passaram por lá, como Marieta, Severo, Daniel Filho. Fala um pouquinho dessa época pra gente, dessa época da Eva e seus artistas. Marieta Severo, contratada, Daniel Filho, Erval Rossano, muitos outros trabalharam comigo. Quase todo o Teatro Nacional, de uma certa idade, trabalhou comigo, como meu contratado. Agora, a sua companhia foi a primeira a atravessar o Atlântico e fez um depois, sucesso numa certa estrondoso em altura, Portugal. Eu recebi um convite de Portugal para fazer revista. Aí eu não quis, mas aí soubemos por outras pessoas amigas que lá a revista não era tão depreciada como aqui, nem era imoral, nem era, enfim, não requeria sempre uma atriz que fizesse um diálogo, um monólogo, uma coisa mais séria. Séria, para mim, já era complicado, mas mesmo assim eu aceitei. Aceitamos por causa do escudo, que valia 6 vezes mais do que o Cruzeiro. Então era muito bom para nós. Nós fomos e ficamos, ficamos a primeira vez 11 meses, a segunda vez 9 meses de temporada, a terceira vez 2 anos e meio. E só voltamos depois porque realmente o Cerrador, que tinha entrado em obra, ficou pronto. Quando chegamos, ainda levamos uma peça, depois te conto como foi. Nessa altura, Iglesias, um mês depois de chegarmos de Lisboa, faleceu repentinamente. Aí ele tinha uma peça mal acabada. E graças a Deus nós encontramos um amigo nosso, que era um diretor excelente, um ator mais excelente do que possível, e grande amigo, em quem a gente confiava cegamente, que se chamava Mário Brassini. Mário Brassini foi um grande ator, grande salvador, só me deu a confiança de continuar em teatro e montar a peça depois da morte de Iglesias, por causa disso, por causa dele. Porque ele incentivou, disse, que vai levar, vai parar coisa nenhuma, vai continuar assim. A primeira peça você me dê que eu termino. E terminou a primeira peça que o Iglesias tinha deixado, um ato só. Ele terminou a peça brilhantemente. Durante anos essa peça tornou-se meu cavalo de batalha. Viajei com ela, ia a Belo Horizonte, toda vez que eu ia a Belo Horizonte, levava essa peça. Ele terminou. Chamava-se A Moral do Adultério. Muito engraçado. E mais engraçado o segundo ato que Mário tinha feito. Embora eu acho Iglesias um grande autor, mas Mário Brassini tinha um sentido de comédia como depois disso nunca mais encontrei ninguém. Eva, esses dois, o Luiz Iglesias e o Paulo, foram de grande importância para você, profissionalmente. Paulo, porque casei com ele novamente, embora eu ficasse assim, meu pai também não queria. Eu digo, você não queria o primeiro, que era o segundo, não quer, como é que eu... Aí ele raciocinou, depois um dia, que eu fiquei 2 anos e meio viúva, e o Paulo ia todo dia lá, coitado, todo dia lá. Aí o papai raciocinou e disse assim, você tem que casar. Digo, enmaluqueceu, por quê? Aí eu não queria, tinha medo de casar de novo. Estive 28 anos casada com Luiz Iglesias, 2 anos e meio viúva, sem casar. Querendo casar com Paulo, digo, mas como é que eu vou casar? Aí papai disse, o que é que você está pensando? Que você é Cleópatra? Nada disso, você tem que casar. Não se esqueça que eu e sua mãe não vamos viver toda a vida. Eu, filha única, sem parente, sem ninguém, só eles dois. Se você não casar com este homem, que é da sua idade, que não precisa de você financeiramente,
que casa com você porque tem paixão por você. Você não quer casar por quê? Que bicho que te mordeu? Aí eu raciocinei e disse que sim, que casaria, muito sim, contra a vontade. Casei. Foi a coisa melhor que eu fiz na minha vida. Foi a melhor pessoa que eu encontrei. Foi o casamento mais feliz que se pode imaginar e com quem eu vivi mais 25 anos. Até que ele também faleceu. Foi a única sujeira, desculpem o termo, que eles fizeram. Os dois morreram, me deixaram sozinha. Agora estão discutindo lá. Você não devia ter morrido, você que não devia ter morrido. E foi isso. Ô Eva, eu soube, li também que você tinha umas agilidades físicas, você em rendezvous ficava de cabeça para baixo, fazia cambalhota. Em A Milionária, em 53, você aplicou golpes de jiu-jitsu do Fernando Torres. Como é que você tinha preparação? Quase que eu matei o Fernando. Nós estamos... A Fernanda até hoje me fala nisso. Eu aprendi jiu-jitsu junto com o Fernando, com o Hélio Grace, o mais velho dos Grace. E aprendemos o essencial, o jogo mais espetacular, de botar ele no chão. E aprendi bem. Eu tanto fiz que o Fernando dizia, Vinha, eu casei hoje. Ele tinha casado naqueles dias e estava todo quebrado. Mas assim mesmo continuou brilhantemente. A peça não agradava, daí a nossa experiência. A única peça do Bernard Shaw que não agradou foi A Milionária. Não agradou. Primeiro e segundo ato, naquele tempo eram 3 atos com intervalo. Primeiro e segundo agradava. O terceiro, quando eu olhava, a plateia estava vazia, tinha ido embora. Eles esperavam todos o golpe de jiu-jitsu. Agradável, era salva de palma, depois levantavam e iam embora. Porque o terceiro ato era chatérrimo. E assim continuou. E rendezvous que você fazia, aquelas estripulias todas, você lembra? Qual? Rendezvous. Rendezvous. Eu fazia várias coisas. Eram 8 peças. Uma delas era uma americana, vestida de americana e uma dentadura postiça, com dente bem para frente e uma peruca branca. Um dia, o Moacir Derequém, que era nosso amigo também de teatro, de televisão, aliás, e nem ele me reconheceu. E eu dizia muita bobagem. Eu usava peruca. Aí eu dizia, ai meu Deus. Aí despenteou a minha piroca. E a piroca não cabe direito. Dizia mil coisas semelhantes a isso, que eu não vou repetir, são piores ainda. Olha, eu quero saber uma coisa. Bárbara Eliodora, crítica do Jornal Globo, dirigiu a Eva em Os Efeitos dos Raios Gama nas Margaridas do Campo. E a Eva diz que ela é uma excelente diretora. Maravilhosa, nem vocês imaginam a paciência que ela tem, a sabedoria que ela tem e como dirige bem. Dirigiu maravilhosa bem e percebeu uma coisa que o nosso amado, eu digo sinceramente, Sérgio Brito não percebeu. Ele começou a dirigir a peça, depois se encheu provavelmente de mim e foi embora, largou a peça. E aí a Bárbara Eleonora, que tinha traduzido a peça, pegou a direção e percebeu uma coisa que ninguém percebeu, que a peça era séria, sim, mas era humor negro, que fazia rir para chuchu. E eu fazia rir. Aí o Sérgio depois disse no livro, ela estragou a peça, ela fazia rir numa peça séria. Não era séria, era humor negro. E a Bárbara Eleonora acertou em cheio, dirigiu divinamente. Eu faço reverência a ela, toda vez que a encontro eu amo
E só peço a Deus, se um dia isso não acontecerá provavelmente tão cedo, não há mais tempo, mas se um dia eu voltar a fazer teatro, aí sim, eu vou chamar a Bárbara Eleodora para dirigir. Ô Elva, vamos então tocar nesse assunto, né, que você resolveu parar de fazer teatro e optar pela televisão. Você resolveu parar de fazer teatro e optar... Resolvi parar por isso, porque de repente, ensaiando ferozmente a mulher, a mãe judia, como se tornar uma mãe judia em 10 lições, que nessa altura, por causa de demora de estrear, perdemos o Copacabana, onde eu já tinha feito 3 peças seguidas. Com a direção do Wolf, direção do Wolf Maia. Direção do Wolf, que é outro diretor de teatro genial, e ele, de televisão também, mas de teatro, por acaso, ele é genial. E dirigiu a peça Como se tornar uma mãe judia em 10 lições. E vocês não podem imaginar o sucesso que foi. Demorou 1 ano aqui e 2 anos e meio em São Paulo. Fora a viagem que fizemos por 200 cidades de São Paulo. Só depois voltamos para o Cerrador. O que mais que eu queria dizer sobre isso? Bom, não me lembro no momento, mas quando eu lembrar... A troca da televisão, a troca do teatro... Ah, pois é. E nessa altura, como o Paulo tinha morrido, nas vésperas da estreia, mas nas vésperas mesmo, eu fiquei desorientada, mas o Wolf, que era um impulso forte, disse, não, você vai continuar, você vai estrear, mas principalmente vai continuar, porque a gente só vai estrear daqui a 2 meses ou 3. Isso eu não percebia. Diabo de microfone, não se dá comigo. Definitivamente não se dá comigo esse bicho. Mas aí ele disse, só vamos estrear daqui a 3 meses. E eu não percebi que era me enganando, porque se já estávamos na véspera de estreia, por que não estrear logo? Mas é que eu estava num estado realmente deplorável. Então, um dia ele chegou perto de mim, olha, vamos fazer com teatro superlotado uns ensaios, alguns ensaios de experiência. Ensaio aberto. Isto, eu confesso a vocês, nunca tinha feito na minha companhia, nem nos meus teatros, nem nas minhas peças. Eu nunca fiz ensaio aberto para público, para saber o que acontecia, para saber onde iam, onde tinha que parar, isso eu não precisei. Nunca fiz. A primeira vez foi com o Wolf, na Mãe Judia, e ele me convenceu que nós íamos estrear, quer dizer, íamos fazer o ensaio geral com o público na plateia, 2 ou 3 ensaios. Só depois é que a burra percebeu que não era ensaio geral, e sim estreia da companhia. E só assim eu sobrevivi. E mais gratificante foi que nessa mesma época, na mesma semana, eu fui imediatamente convidada pela TV Globo para fazer uma novela, por sinal, muito boa. Era Top Model. Locomotivas. Não, Locomotivas eu já tinha estreado. Top Model. Locomotivas eu já tinha feito no Cerrador, quando eu estava na Maison de France. Top Model. Porque o Cerrador estava em obra. E estava na Maison. E ainda porque demorou a obra para cachorro, para depois baixarem o teto, e eu não podia ficar com teatro sem urgimento. Eu resolvi desistir, porque como é que eu ia ficar num teatro que diminuiu, tirou as frisas, o camarote... Não, tirou as frisas, camarote não tinha 400 plateias e 270 balcões, que esgotava em todas as matinês, durante 23 anos. E eu não percebi que era um ensaio, voltando à Vaca Fria. Eu não sabia que era ensaio geral, mas foi um sucesso
E nessa altura eu recebi um convite da Globo para fazer Top Model. Eu fiz, e com a sorte grande que foi um grande papel, realmente foi muito bem. E aí eu sobrevivi. E em seguida eu chamei o Dantino de São Paulo por telefone e disse para ele, olha, vem ver a minha peça. E ele disse, não precisa peça, eu vi você na televisão. Digo, então vem ver a minha peça, Mulher Judia, e se você quiser pode levar para São Paulo, a gente consente. E o burro veio, ficou encantado com a peça. Na mesma hora ele conversou com o Wolf, e nós fomos para São Paulo e estreamos, e levou 2 anos e meio. Agora, olha, muito contente estou, porque ninguém foi embora por isso. ô Eva, vamos falar agora um pouquinho de novela, né? Me conta a confusão que foi em Nós, Aonde Vamos, na TV Tupi em 70, da Glória Magadã. Nossa O que aconteceu aí que você... Todos brigaram, o elenco inteiro brigou, a estrela saiu, o primeiro ator saiu, o diretor saiu, todos saíram. Eu fiquei sozinha, representante, mas já estava no fim. Aí disse, pô, mas você tem que terminar a peça. Como é que vai ser? Eu tinha sido raptada, estava num navio e tinha um basculante. Aí disse assim, olha, você amanhã abre o basculante e conversa, como se alguém estivesse lá. E assim acaba a peça. Aí o texto já tinha acabado, eu digo, o texto. Então, assim, diz o que você quiser. Eu disse, agradou mais do que a peça. Mas assim terminou a última peça da Glória Magadã no Brasil. Eu me sinto às vezes culpada. Digo, será que foi a minha performance no final que fez ela se embora do Brasil para nunca mais voltar? Mas, enfim, ela nunca mais deu notícia, sim, duvido. Agora, e sua entrada, sua chegada na Globo, em Locomotivas, que você fez a Kiki Blanche. A Kiki Blanche. Que foi um sucesso. Bem, isso foi ainda antes do Paulo morrer. Conta um pouquinho pra gente. Aí, quando o Paulo morreu e eu tinha sido chamada, eu resolvi, eu digo, bom, eu vou ter que optar, porque as duas coisas juntas eu não aguentava mais fazer. Talvez porque eu fosse fragilizada. E do teatro pensei, eu vou empregar o meu dinheiro, escolher mal a peça para depois perder. Não tenho quem escolha, quem tome conta do cenário, da produção e da bilheteria. Eu, do palco para dentro, ainda entendia um pouco. Fora do palco, nem pensar. Assim eu digo, não, vou ter que optar, eu vou optar pela Globo. E assim eu resolvi dizer para eles, podem contar comigo, que teatro não vai atrapalhar mais. E eles aceitaram, encantados. Ainda me contrataram. Não contrataram fixo nunca, só contrataram por obra. Um dia, na casa de uma outra amiga, Araci Cardoso, eu encontrei um dos diretores da Tupi e falei para ele, disse, olha, eu quero ser contratada, senão sou obrigada a voltar para teatro. Eu não me lembro o que eu disse a ele, que eu convenci ele imediatamente. Aí fui chamada pelo Boni e o Boni me contratou imediatamente para longo prazo, também não me lembro quanto, mas a longo prazo. E assim eu continuei muitos anos lá, porque na realidade eu estou na Globo há 30 e tanto, quase 40 anos. É muita coisa, né? Só na Globo. E outra coisa que depois... e um dia, durante esse tempo todo, a coisa de alguns anos atrás, eu me lembrei,
me lembrei nada, me chamou um dos diretores e disse, um dos atuais, do Boni já tinha saído, o velho já tinha morrido. Aí o diretor o geral era Érico Magalhães, aliás, uma simpatia. Eu nunca recebi tanta flor e tanto telegrama da Globo em aniversário, em Natal, e flores, quando ele sabia que tinha me acontecido alguma coisa importante, ele manda flores, sempre, não esquece. E ele disse para mim, Dona Eva, eu chamei a senhora aqui porque eu achava que a senhora precisa se aposentar. Eu fiquei uma arara, fiquei furibunda. Digo, como? Me aposentar? Não estou trabalhando, não está certo, não está tudo certo. Por que eu vou me aposentar? Ele disse, aposente. Tome o conselho de um tolo. E vou lhe dizer, muito em particular, que a senhora não repita. É segredo, hein? Ele disse, aceite a aposentadoria, porque amanhã o velho morre e os filhos são capazes de mudar as coisas aqui dentro e fazer invalidar certos contratos e certas coisas, principalmente a aposentadoria. Eu digo, não faz mal, paciência, depois eu vou ver o que eu faço. Fui embora para casa. Aí perguntei ao meu amigo Mário Brasini, Mário, o que eu faço? Me chamaram para ser aposentada. Eu disse, você é burra mesmo, hein? Você é burra, você não sabe que devia se aposentar na véspera, antes. Por que você não se aposenta? Primeiro se contrata, depois se aposenta. É vitalício. Você acha que sim? Acho. Então, eu me aposentei, fui com a cabeça muito murcha, com as orelhas caídas, e fui lá no Érico e disse assim, olha, afinal de contas eu vim me aposentar. Ele já estava com todos os papéis prontos, era fácil, né? E foi a minha sorte grande. Eu fui aposentada com a possibilidade de fazer qualquer trabalho, e depois disso eu fiz vários trabalhos grandes e com o mesmo ordenado que eu tinha tido. Quer dizer, acaba a aposentadoria e volta o contrato com um ordenado maior. Quando eu acabo a novela, tiro um ordenado maior e volta a minha aposentadoria. Mas é vitalícia. E com tanta sorte e felicidade e admiração, que nenhum dos filhos modificou nada de ninguém da Globo. Os contratados da época ficaram. Os contratados, eles continuam contratando, continuam de vento em popa e não mudaram nada, nada vezes nada do que o velho fazia. Bom, Eva, você não fez tanto cinema, mas fez recentemente Meu Nome Não é Johnny, que fazia a vovó traficante. Uma velha horror. Mas tem um filme importante na sua vida que foi Os Dois Ladrões, que você fazia com Oscarito. Isso, Conta pra gente. Os dois ladrões, eu recebi todos os prêmios que se pode receber em cinema. Estão lá na minha vitrine, todos os prêmios com Os Dois Ladrões, só por causa de uma cena que foi considerado antológico. E eles perguntavam, mas como o manga marcou, está no texto? Não, foi tudo improviso, eu e Oscarito. Ele improvisava e eu retrucava, eu improvisava, ele aceitava. Foi absolutamente de improviso. E foi um sucesso do filme, realmente. Eva, você trabalhou sempre muito com improviso. E eu sei que você sempre teve muito respeito, não ultrapassar esse limite. O trabalho do colega é respeitado, a deixo é dado certo. Também não deixava o colega plantado um minuto sequer, que bonito, nem segundo, para eu dar um caco. Não, era rápido. Tchum, tchum. Porque hoje o grande problema são os improvisos que viram monólogo dos atores, Não, né? tem. Não tem? Tem coisas feias.
Mas os meus cacos nunca atrapalharam o colega e nunca elas deixaram de receber a deixa necessária, nunca fugi do assunto. Agora me fala uma coisa, como é que foi essa sua transferência, você fazia a comédia, as meninas, para os papéis mais maduros? Como é que o público recebeu isso? Não, o público recebeu bem, acho que sim. Os autores, principalmente os primeiros, Cassiano Gabos Mendes, a Glória Pérez, todos eles seguiram o meu jeito. Todo o papel que eu recebia tinha pedaço dramático, tinha pedaço, principalmente a Glória, tinha texto maravilhoso, viu? Ela tinha textos maravilhosos que eu dizia e dizia bem. E o humor continua, e se não tivesse, eu botava. Eva, como é que eram os egos na época? Porque hoje em dia a gente vive numa época que os egos estão nas alturas, né? Na televisão, no teatro. Como é que era nessa época? As pessoas tinham menos egos? Ah, não, eu tive sorte. Isso eu queria até dizer a você. A gente tem amigos, tem amigas e tem colegas amadas, que a gente ama. A gente aprende a amar. Teatro é uma coisa que, se eu sei que você é de teatro, você automaticamente ama a criatura, faz parte de você, como se fosse da família. Você fica torcendo que a pessoa tenha sorte, que faça sucesso. Não tem inveja, pelo menos eu não sei disso. E principalmente rivalidade. Bom, Eva, agora a gente vai abrir para a plateia, fazer as perguntas para você. Então vamos lá, quem vai começar? Eu não ouço, eu sou surda, hein? Não, mas se a pessoa puder fazer a pergunta aqui pertinho, ou uma pergunta... Os amigos têm alguma pergunta da época para fazer? Ô, Cacau, você fez uma pergunta para ela? Alô? Você fez uma pergunta para Eva, que é interessante para nós, atores, para ela fazer um paralelo entre o que era o teatro antigo, a maneira de conduzir, quantas vezes a gente trabalhava numa semana, e ela não entendeu, passou para uma outra pergunta. Eu acho que é interessante você retomar essa pergunta. Eva, é o seguinte, os seus colegas que estão aqui, a gente quer falar um pouquinho sobre a época que vocês trabalhavam muito, que a gente pulou um pouco isso. Você fazia peça de segunda a segunda, você não tinha férias. Não tinha dia de descanso, de segunda-feira não existia. A gente trabalhava segunda, terça, quarta, quinta-feira 3 sessões, porque tinha matinê, sexta-feira 2, sábado 3 e domingo 3 sessões. Segunda 2, terça 2, quarta 2, quinta 3. Assim diante. E às vezes... Durante muitos e muitos anos. E o pior não é isso, é que a gente tinha muito público por um mês. Quando eu comecei, um mês podia ter o maior sucesso possível, esgotava a plateia um mês. No fim de um mês, o Iglesias era especialista nisso. Ele dizia, a peça está caindo, vamos botar outra. Sim, ele dizia isso porque depois da estreia, no dia seguinte, a gente já tinha uma peça para ensaiar, marcar, decorar e estrear. Então ele podia tirar a que está fraco e botar uma que a gente imaginava que ia ser maior sucesso. E era. Isso era uma sabedoria dele. Eva, queria dar... Um pouquinho para cá, Tereza. Eu acho que se ela te ver, aqui em pé mesmo, que eu acho que ela te vendo vai dar para você. Oi, Eva, é uma alegria muito grande ouvir esse depoimento seu. É uma história do teatro, é o passado nosso, meu, de todos os colegas, vários colegas estão aqui, muitas coisas a gente viveu, mas eu acho que você falou uma coisa tão importante, que é essa união do ator. Exato.
Isso que o teatro dava antigamente, a gente trabalhando de terça a domingo, terça, quarta, 2 sessões na quinta, enfim. E ensaiando uma próxima peça. Então, a gente tinha uma convivência que se tornava uma família. E isso que você falou em relação à televisão, que a gente sente muito isso, é essa coisa que fica bonita, a união, o trabalho diário, e de repente, quando acaba a novela, todo mundo, cada um vai para um canto, e a gente não vê mais. Então, eu quero dar os parabéns a você pelo seu português maravilhoso, e eu sou testemunha, inclusive, do sucesso infinito que você fez em Portugal. Eu estive 2 vezes em Portugal, trabalhando na minha estreia com a Dulcina, na companhia Dulcina Odilon, e depois estive, alguns anos depois, com a companhia de Tônia Carreiro, Paulo Otran. E uma diferença de 18 anos entre uma e outra. E o sucesso seu em Portugal ainda era enorme quando eu estive pela segunda vez. Você era, naquele tempo, e não estava ainda na televisão, né? O sucesso era infinito. Agora, então, com o sucesso que você fez na televisão, imagino como você continua sendo amada lá. Eu quero dar os parabéns a você pelo seu depoimento e o meu carinho especial por você ter citado o meu marido, Mário Brazini, que te amava de paixão. Foi para você que ele escreveu Quarta-feira, Sem Falta, lá em casa. E tenho muito ciúme e pena de ter dado. Pelo nosso marido, como você dizia. O nosso marido era genial. 3, hein, Eva? 3 maridos, hein? 3 maridos. Eu tenho vários que é nosso, mas um deles era meu. Era nosso marido. Eu perguntava, cadê o nosso marido? E ela logo respondia, até no telefone, chama o nosso marido aí. Não foi? Eva, aqui. Depois de tantas peças que você já fez ao longo da sua vida inteira, de amor ao teatro, hoje você tem vontade de fazer alguma outra peça, voltar ao teatro? O que você tem vontade de fazer hoje, depois de tantos anos? Depois de tantas peças que você fez com grande sucesso, hoje você tem vontade de voltar a fazer teatro? E o que você teria vontade de fazer? Não sei te dizer. Se eu encontrasse uma peça, se eu encontrasse o meu falecido marido vivo, se ele trabalhasse como trabalhou para mim, talvez eu voltasse, mas agora não tenho. E depois é a tal história, eu estou presa pela televisão, então eu não posso fazer teatro, e não que eles não deixam, eles deixam, são boníssimos. Apenas eu não aguento mais. Infelizmente. Eu sou uma menina. Sou jovem. Não vou dizer a idade que eu não sou besta. Eu não vou dizer. Mas eu sim me sinto bem. Mas não para fazer essa extravagância. Não sinto falta de teatro, porque a televisão realmente me satisfaz. E eles, sabe, televisão tem uma coisa, eles lá dentro acarinham muito. E a gente sem abre a boca, eu quero isso, tem tudo. Quer dizer, a gente se sente amparado, sem aquela responsabilidade que a gente tem no teatro. Não tem responsabilidade de fazer bem, de satisfazer o autor e de agradar, porque se não agradar a gente é posto de lado. Se não der ibope, eles sabem, a gente não, mas eles sabem, se a gente não der ibope, é arriscado. Isso é ruim. E também, o ruim da televisão é que as novelas são divididas por núcleos. E por mais que a gente ame as pessoas, os vê de vez em quando eles vêm nos visitar, ou nós vamos visitá-los, porque tem meses e meses, 8 meses demora uma novela, e às vezes mais. A gente vê poucas vezes o colega, porque é outro horário, outro núcleo. Isso é um erro. É muito ruim para nós. A gente tem saudade. Escreve até cartinha.
Eu recebi outro dia uma carta tão carinhosa. Não pergunto o nome porque eu esqueci. Uma carta carinhosa. Muito bonita. Eu tenho uma pergunta. Gostaria de saber uma opinião da senhora no auge da sua experiência, porque é o seguinte, o advento da televisão trouxe um culto à imagem, à venda de produtos e essas coisas. Então, é inegável que a gente tenha uma leva de novos atores maravilhosos, mas também é inegável que nós tenhamos uma leva de imagens. Então, eu gostaria de saber da senhora o que acha desse despreparo de muitos atores novos que entram na televisão simplesmente pela imagem. É ruim. Infelizmente, há uma inversão de valores. Às vezes consagram pessoas que apareceram do nada. Às vezes, no terceiro, quarto episódio ou novela, a pessoa realmente demonstra algum valor, mas até lá é sofrível. Eu censuro muita coisa, a falta de educação de voz, de pessoas que falam, que parece, sei lá, eu nem sei imitar. Pelo amor de Deus, que... Não pode, não dá. Em 4 oitavas acima do piano. Toca no piano, tem um... Não é? Nossa, daquele está, falo aqui. Então, isso é profundamente desagradável. E acho que era obrigação do diretor corrigir. Ou mandar a pessoa, minha filha, vai tomar umas aulas de fono da Glorinha Boitmüller. Porque, do contrário, não dá. E outra coisa, o diretor diz assim, rápido, não, olha, isso acontece no jornal. A gente não, quando eles dizem, vai começar o jornal, como é hoje, e a personagem fala tão depressa que a gente não entende nada, porque tem um tempo limitado. Então, o diretor dizia, rápida a cena, mais rápido, faz isso mais rápido. Eu um dia não aguentei e disse assim, olha, velocidade, rapidez, não é ritmo. Porque ele dizia, eu quero ritmo, depressa, ritmo. Aí eu digo assim, velocidade não é ritmo, não vamos confundir. E ele me disse, você tem razão, faz como você achar. Não dá, é tão depressa. Pronunciam mal, não falam o fim da frase, você não entende, e tão depressa que você não consegue. Graças a Deus puseram legenda, mas a gente não consegue ler, porque tira depressa a legenda. Então não adianta. Bom, gente, vamos terminar. Você quer um copinho d'água? Um pouquinho? Eu não tenho hábito de beber muita água, nada disso. Olha, não me davam antigamente, para que eu tenho? Não me davam, eu não tinha. Tinha que pedir, pelo amor de Deus, me dá um copo, tá? Bom, gente, nós vamos terminar. Eu queria agradecer a vocês a presença. Meus amigos, minhas amigas e minhas amadas colegas. Muito obrigada pela presença, pelo prestígio que vocês dão e pela paciência que vocês têm de nos aturar. Obrigado, Eva. A Eva Fodor, né? Porque é a Eva do babado, né?